Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 133, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ele aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, tá ok? O capítulo 16 é aquele que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Que negócio é esse de Mamon? Mamon, Deus representa o lado espiritual da pessoa. Mamon é o lado material. Mas vamos lá, esse lado material, ele coloca o quê? Então eu tenho que vender tudo que eu tenho, eu tenho que vender todas as minhas coisas, eu tenho que ficar pobre, eu tenho que... Não é isso. Mas é você administrar isso com equilíbrio, tá? Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Os itens 9 e 10, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, toda sexta-feira você vai encontrar esse vídeo que a gente coloca, tá? Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar lá esse texto. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Você vai encontrar o Tira Dúvida, o nosso e-mail, que você também está vendo aí, amorperdãoefé@gmail.com. Você pode enviar suas perguntas, suas dúvidas. Nos primeiros programas foram mais de 200 dúvidas. Eu vou responder hoje de novo mais uma dúvida que foi mandada. Na hora de fazer o Evangelho no Lar com as crianças, existe algum livro, alguma coisa que você recomende, Sérgio? Então, existe sim. Evangelinho segundo o Espiritismo. A autora Laura Bergalo. Então, ele vem... É lógico que você não vai comparar este livro com este. Pela grossura, né, você já percebe. Mas, para crianças, para adolescentes, tá? Ela pegou os capítulos do Evangelho, deu uma resumida, deu uma simplificada e aborda numa linguagem acessível para as crianças. Eu mesmo e minha esposa, com os nossos filhos, a gente faz isso, né? A gente faz 10 minutinhos de Evangelho no Lar com as crianças utilizando esse livro. Então é um livro bem interessante, tá? Vale a pena para quem está querendo assim, poxa, na hora que eu vou ler o Evangelho para as crianças é muita coisa, é muito... Então tá aí essa dica. Bom, Facebook, quem gosta de Facebook, você está vendo aí também, Evangelho no Lar, né? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica em curtir, clica principalmente em compartilhar, porque nessa hora que você compartilha, outros amigos seus vão visualizar e quem sabe você não esteja sendo um instrumento de auxílio para esse amigo, sem nem mesmo você saber. Tá? É impressionante como isso acontece, as pessoas escrevem para a gente relatando isso. Eu falo aqui também, hoje, número 133. O ideal é que você, se você estiver chegando agora, você pode fazer o Evangelho no Lar, começando por esse capítulo que a gente está vendo hoje. Mas o ideal é você começar pelo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. O Evangelho tem toda uma forma pedagógica de passar cada capítulo, tá? Algumas pessoas preferem fazer aleatoriamente. Começa hoje no 133, semana que vem faz o 49, na outra semana faz o 75 e também é válido. Outros preferem continuar toda sexta-feira quando a gente coloca alguma coisa nova. Tudo bem, mas o ideal realmente é a sequência. De qualquer forma, fazendo já está ótimo. Tá legal? Bom, vamos então dar início, né, com
a prece de abertura. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga que se faz presente hoje, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida para o estudo, para o conhecimento, para o preparo, para a assimilação dos conteúdos que nos foram passados pelo Mestre Jesus. Agradecemos a presença dos encarnados e desencarnados aqui, bem como dos anjos guardiães que estão dando aqui todo o auxílio e sustento para que possa este Evangelho no lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece inicial, vamos lá, né? A página de preparo. Página de preparo, vocês devem notar que desde o primeiro Evangelho, a página de preparo, ela sempre é de um assunto pertinente ao estudo do dia. Então, isso aí também é importante, né? Para poder realmente ser uma página de preparo. Às vezes você está lendo, hoje a gente está falando, não se pode servir a Deus e a Mamon. Você vê, página de preparo, capítulo 157, dinheiro, do livro Caminho, Verdade e Vida. Aí eu vou ler sobre um outro tema, fica um pouquinho, né? Então é bom acompanhar, ver lá sempre no nosso site quais são as páginas de preparo referente a cada capítulo, a cada estudo, para que na hora de você fazer o estudo aí, você possa ler uma página de preparo compatível, que possa acrescentar agregar aquele conhecimento que vai ser estudado no Evangelho. Então, livro Caminho, Verdade e Vida. Por que eu guardei o livro? Porque eu já entrei lá no nosso site, ó, já imprimi. Fica muito mais fácil, tá? Então, capítulo 57, dinheiro. Começa com uma citação que consta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Qual é a citação? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram, transgrediram, excederam a si mesmos com muitas dores. Repara, ele não fala, muita gente aí comenta, né, que o dinheiro é a maior espécie de mal, todos os males vêm do dinheiro. E aí você ouve, com certeza em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Agora, vem dessa citação, mas vem dessa citação com uma interpretação equivocada. Não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de mal, mas é o amor ao dinheiro. É esse o ponto que a gente deve prestar atenção. Porque não faria nenhum sentido você falar, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro bem empregado, ele gera alimentação, ele gera a construção de estradas, de casas, ele gera a construção das tubulações que levam água aos lugares mais distantes. Ou alguém vai fazer isso de graça? Vai ter um custo. O dinheiro, ele leva aos cientistas, né, o trabalho que vai levar a descobertas de novas vacinas, a cura de velhas doenças ou novas doenças. Então,
O dinheiro, ele tem esse ponto. Qual é o mal que tem isso? Nenhum. O problema é quando você quer ganhar o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aí a coisa fica mais complicada. Porque aquele cara, ele quer ganhar o dinheiro de toda maneira, a qualquer custo. E quando ele ganha esse dinheiro, causando miséria, causando prejuízo ao outro. Aí a coisa complica. A gente vê corrupção no governo, né? Nos governos de vários países, várias cidades, várias prefeituras. É complicado. Você vê às vezes uma cidade que teve um temporal, aí alagou, choveu aquilo tudo, despencou casa, aí o governo federal manda um auxílio para eles fazerem lá aquelas obras de contenção, aí ele faz aquela obrinha mínima e o resto coloca no bolso. Em outros lugares que tinha que fazer não faz. Olha, aí sim. Mas é o dinheiro? Não. É o amor àquele dinheiro que aquele cara está querendo de uma maneira ilícita, de uma maneira trazendo prejuízo. Agora, aquele que estuda, afinal de contas, você bota seu filho na escola ou você mesmo estudou, para quê? Fez uma faculdade, estudou que nem um doido, se empenha no seu trabalho, às vezes tem 2 empregos, 3, para quê? Para o dinheiro que vai pagar as contas da sua casa, que vai lhe dar um conforto, a chance de fazer uma viagem nas férias, se não der para fazer a viagem, para você comer uma pizza no final de semana, é o dinheiro que vai pagar essa sua internet, que você está vendo aí o nosso programa. Olha só. Então é esse o ponto aí que se coloca, né? O mesmo dinheiro, a mesma pólvora que pode ser utilizada para você de repente construir um túnel, construir uma estrada, é a mesma pólvora que pode criar uma bomba. E aí a culpa é da pólvora? Não. É da pessoa que está utilizando a pólvora de maneira errada. O mesmo vale para o dinheiro, ok? E aqui ele começa, ó, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo, tormento, desgraça para a humanidade. Exatamente o que a gente acabou de comentar, né? Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, se amplie, aumente, né? Recebendo certos alvitres, conselhos, sugestões do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie, é aquela imagenzinha da moeda, né? A efígie do imperador romano, e recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de um dracma perdido. É uma parábola bíblica, né, do dracma perdido, que faz alusão à passagem da mulher que perde uma das suas 10 moedas de prata. Um outro episódio nosso aqui a gente comenta com mais detalhes. Nos movimentos do templo, aprecia o óbulo, a esmola, o donativo, a parágma do dracma perdida. Depois você bota aí no Google, pesquisa, você vai poder ler com detalhes, tá? O dinheiro não significa um mal, todavia, o apóstolo dos gentios, né, era Paulo. Gentios quer dizer multidões, o apóstolo do povo, apóstolo popular, tá? Era Paulo. Nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, 2 fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Então, ó, essa obsessão da posse, isso sim é que é o grande mal. É aí que se enquadra o problema, porque a pessoa não consegue entender. O sujeito foi, trabalhou, ganhou R$1 milhão. Uau! Conseguiu 2 milhões. Uau! Conseguiu 10 milhões. Nossa! Conseguiu 50 milhões. Conseguiu
100 milhões. Sérgio, nossa, tem gente que tem 100 milhões. E aí, o que ele faz? Ele entra numa ganância que é mais, e mais, e mais. Alguns chegam a 1 bilhão. Olha, nem se ele tentar, ele vai conseguir gastar isso o tempo todo. Existe um cálculo matemático, se você ganhar R$1 por segundo, R$1 por segundo, para você chegar a 1 bilhão de reais, vai levar cerca de 31 anos. De 31, 33 anos, eu não me lembro agora a conta. Então ele chegou num ponto que ele poderia fazer o quê? Bom, já tenho aqui isso para mim. Deixa agora o que entrar mais, tudo bem, eu sou um empresário, eu consigo atrair o dinheiro. Deixa eu usar agora esse dinheiro em favor das pessoas. Deixa eu construir um hospital, deixa eu construir uma escola, deixa eu construir alguma coisa, uma obra edificante. Só que são raríssimos os que fazem isso. E aí a culpa é do dinheiro? Não, a culpa é da pessoa. É esse o ponto. Né? Tem pessoas que têm uma renda baixa e tudo mais, e que fazem uma doação para uma casa de caridade, para uma casa espírita, para um hospital. Tem gente que faz isso. E é da pessoa, né? É de cada um. Ok? O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Então, esse dinheiro, ele é o quê? Ele é a recompensa do seu estudo, do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, desde que ganhe de uma forma honesta, sem querer passar por cima de ninguém ou prejudicar ninguém com isso, né? Ok. Ele fala, então, que é extremamente válido. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade, daquilo que é contrário à justiça, contra a moral. Então ele fala, é uma das provas mais complicadas que nós passamos aqui na Terra. Ah, Sérgio, mas é aquele que nasce doente, aquele que nasce pobre, aquele que nasce enfermo, aquele que nasce sem uma perna. É uma dificuldade também. Mas essas pessoas, em sua grande maioria, estão quitando débitos do passado, de outras vidas ou até mesmo dessa vida. Ele está quitando um débito. Na hora que ele quitar esse débito, ufa, paguei essa conta, paguei essa prestação, acabou de pagar, acabei, consegui pagar minha última prestação. O do dinheiro não. O do dinheiro que ele pega e começa a pisar nos outros, a usar de uma maneira desordenada, começa a ficar com o rei na barriga e se utilizar de poder para maltratar outras pessoas, para fazer um monte de coisa errada. Esse aí, o que ele está fazendo? Ele está contraindo uma dívida, contraindo um débito. Olha só, e a conta vai chegar nessa vida mesmo, ou se não for, pode ter certeza, em alguma outra. Então, tá aí essa explicação, ok? Vamos lá, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. A gente lembra aqui, Mamon é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. Como um ser, Mamon representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza ou a obsessão pelo dinheiro. Ok? Então vamos lá. O item 9 foi uma mensagem enviada por Pascal em Genebra em 1860. Tá? Então vamos lá. Item 9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece.
Ou seja, tudo aquilo que eu encontro vai me ser útil apenas aqui. De material, é lógico, né? Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, e tudo o que é de uso da alma. E o que é de uso da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, gente, o que ele está querendo falar aqui? Eu costumo muitas vezes utilizar o exemplo do videogame. Você está jogando videogame, tem um joguinho lá que é um simulador de velocidade, de você dirigir o carrinho e tudo mais, tá? Aí você está lá no videogame jogando, e aí você tem que ganhar dinheiro no jogo, né, no videogame, para você comprar um carrinho melhor, correr numa outra pista melhor e coisas assim. Legal. Então, você adora esse joguinho do videogame que faz isso. Quando você desliga o videogame, você ganhou lá R$1 milhão no joguinho do videogame. Quando você desliga o videogame, quanto que você tem de dinheiro? Nada. Você vai sair na rua, vai poder gastar aquele dinheiro que você ganhou no videogame? Não, não vai. É a parte material. Agora, na hora que você for dirigir o seu carro, quem sabe você não consiga evitar um acidente, ou dirigir de uma maneira mais prudente, ou dirigir melhor, graças àquele videogame que você adquiriu conhecimento, adquiriu experiência, adquiriu preparo, adquiriu capacitação para ter mais qualidade na hora que você for dirigir seu carro para valer. Deu para entender aí? Eu conheço uma pessoa que contou que graças ao videogame, teve uma vez que estava na chuva, rodou com o carro derrapou e ele fez a correção, evitando um acidente, porque no videogame ele passava por situações assim, nas dificuldades do videogame. Então quando foi na vida real, ele corrigiu. Ele não levou nenhum dinheiro do videogame, mas essa experiência, esse aprendizado salvou sua vida. O mesmo vale em relação a nós aqui com o dinheiro material. Real, dólar, euro. Deu para entender isso aí? Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então aquilo, inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Depende dele ser o mais rico a partir do que, ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará em sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país e não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Então, desculpa. É isso que ele coloca. Ao viajante que chega a um albergue, albergue é o quê? Uma hospedaria, né? Uma pousada. Bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, né, de parcos recursos, suficiente, né, de pouco dinheiro, né, escasso, toca um menos agradável, vai se hospedar num lugar mais complicadinho um pouco, né? Quanto ao que nada tem de seu, esse cara não tem dinheiro, o cara tem dinheiro, dorme num hotel 5 estrelas, o outro vai dormir numa pousadinha 3 estrelas, o outro vai dormir num lugarzinho 1 estrela, aquele que não tem nada. O que vai acontecer? Vai dormir numa enxerga. O que é uma enxerga? É uma cama pobre, é um pequeno colchão de palha ou folhas secas, né? Vai fazer o quê? O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será todavia com o seu ouro que ele pagará? Então, ele está dizendo aqui o seguinte: aqui na Terra eu tenho dinheiro,
com esse dinheiro, na hora que eu faço uma viagem, eu vou dormir no hotel 5 estrelas, no hotel 3 estrelas, no hotel 1 estrela, eu vou dormir no chão. E aí não é esse mesmo critério quando a gente vai para o plano espiritual? É essa a pergunta. Pô, eu tenho dinheiro aqui, opa, vou ficar bem lá, vou ficar bem na fita do lado de lá. E aí ele responde aqui: ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra. Ninguém lhe perguntará que posição você ocupava. Você era um rei? Você era uma pessoa influente? Eras príncipe ou operário? Ninguém vai perguntar isso. Mas vão perguntar a você: o que trazes contigo? Uma vez que a gente sabe que o cheque, não existe cartão de crédito. Ó, debita aí da minha conta que está lá na terra. Não. Dinheiro? Não tem. Não tem. O espírito, ele vai puramente, ele vai, não leva espírito, não leva anel, não leva nada, brilhantes, nada disso. Então, ó, perguntarão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ah, as virtudes. Embora o tempo esteja meio em cima da hora aqui, mas vou contar uma historinha rápida. Um cara milionário, né? Chegou, desencarnou, foi para o céu. E aí lá, né, São Pedro estava recebendo ele e encaminhando, indo para levar ele para moradia. E aí, no que ele está no caminho, ele viu uma mansão, uma coisa maravilhosa, né? E aí ele falou: São Pedro, quem é que mora aí? São Pedro falou: lembra daquele seu motorista, o Alfredo? O Alfredo, o Alfredo desencarnou já há 10 anos, mora aí. Rapaz, o Alfredo, que beleza! Ele já ficou logo pensando, né? Se o Alfredo mora aí. Continuou caminhando. Aí viu uma outra casa maior ainda, mais linda, aí num jardim maravilhoso. Quem mora aí? A sua cozinheira, a Dona Maria. Você lembra dela? Lembra, ela desencarnou tem 5 anos. Lembra dela? Que ajudava, dava comida aos pobres, fazia um monte de coisa. Lembro dela. Cara, é ela que mora aí. Rapaz, eu tô doido pra ver minha casa. Opa, olha só. E de repente, ele viu um barraco caindo aos pedaços, madeira jogada, mal colocada, não tinha luz, não tinha nada. Ele falou: é aqui a tua casa. Ele ficou uma fera. Ele falou: o quê? Minha casa, isso aqui? Não pode, não pode ser. Ora, que história é essa? O Alfredo tem aquilo lá, a Maria também tem. Ora, eu quero isso. Vocês podem fazer coisa muito melhor do que isso. Ficou danado. No que ele falou: vocês sabem fazer coisa muito melhor do que isso. Aí São Pedro falou assim: a gente pode sim, a gente sabe sim, mas o material dessa casa são vocês que enviam lá de baixo. E lá de baixo não é com dinheiro, é com as atitudes, com as ações de caridade, de auxílio, de amor, de perdão, de tolerância, paciência, resignação, tudo isso. Então, ó, deu para perceber isso aí, como é que fica, né? Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe, exatamente o que eu contei nessa historinha, né? Em vão, alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Tem algumas religiões, algumas doutrinas, né, que fazem isso. Vou comprar um terreno no céu. Não vai comprar um terreno, você vai conseguir levar a escritura? Não vai, né? Então está equivocado. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, mas se conquistam por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, hás podido, você teve a chance de comprar campos, casas, palácios. Já aqui no plano espiritual, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Então ele questiona: você é rico nisso? Aí tem que pensar, né? Se é, seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde se esperam todas as venturas, alegrias, felicidades. Agora, você é pobre dessas qualidades, né?
da prática do bem, então você vai para aqueles da última, onde serão tratados de acordo com os teus haveres. Então foi a mensagem passada por Pascal. A outra, que é o item 10, um espírito protetor. M, espírito protetor, Bruxelas, 1861. Foi nessa época que ele mandou essa mensagem. Então vamos lá. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufruário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, eu tenho uma riqueza, eu tenho alguma coisa que eu conquistei, eu tenho um carro, mas para isso eu me utilizei do suborno de alguém, eu ia multar alguém, eu sou um fiscal, e aí eu ia multar uma pessoa em, sei lá, em 500 mil reais, que é o valor da multa, e aquele cara fala, não dá para dar um jeitinho, não, eu te dou 50 mil, e aí ele te dá 50 mil, você pega esses 50 mil e compra um carro. É legítimo isso? Não é. Não é. Aquele outro cara vai continuar fazendo errado. É ruim para os dois. O primeiro está agindo com um procedimento imoral. O outro, pior ainda, vai se tornar um refém. Ele vai subornar sempre, porque ele vai continuar fazendo errado, vai subornar sempre. Daqui a pouco ele vai ver que ele já gastou mais do que aqueles 500 mil da multa. Olha só como é que a coisa vai errada. Está causando um mal a todo mundo. Laboratórios que tem aí, né, remédios, e colocam uma bula com a leitura toda. Ontem eu estava conversando com um amigo, eu nem sabia disso, eu vou verificar. Ele estava comentando que existe uma podridão tão grande com a indústria do remédio, quando o remédio é para fazer o bem, né? Mas tem médico que dá remédio para ganhar dinheiro, que o laboratório paga uma comissão. E conversando com um médico, ele falou, existe um remédio, por exemplo, para criança que está com a urina solta, né? Faz xixi na cama à noite, existe um remédio, existe um remedinho. Aqui tem uma outra criancinha também no meu colo, ó, acabou de subir aqui, ó. Então, você imagina, nesse remédio com a bula toda complexa, os termos ali, tudo escrito de uma linguagem extremamente técnica, e entre os efeitos colaterais, a morte súbita. Como é que é, Sérgio? Efeito colateral desse remédio para a criança, morte súbita. Vem cá, gatinha. Realmente, vai parar de urinar, né? É bem verdade que vai ser um caso em 1000. Mas consta lá. Olha só, isso é lícito? Ganhar o dinheiro dessa maneira, fazer desse jeito, é correto? É complicado, né? Então tá lá, né? Vamos continuar. Então, é não causar dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único centil, de um único centavo mal ganho. Isto é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de que o fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á, pronto, pulou ali, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não, se a miúde, se frequentemente inúteis, não são a miúde, não são frequentemente inúteis. As precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes,
De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Ah, Sérgio, eu juntei dinheiro, fiz aqui, aconteci para poder pagar, deixar uma herança boa para o meu filho, para minha filha. Corre o risco disso virar uma briga de herança, corre o risco de perder tudo, corre o risco da Receita Federal bloquear, de acontecer um monte de coisa. Então isso não é garantia. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista, recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Ah, eu quero o bem bom lá no outro plano. Você já aproveitou na terra o bem bom de uma maneira desregada, de uma maneira ilícita, de uma maneira errada, de uma maneira inconveniente, se aproveitando dos outros. Já deu para curtir bastante. Aqui você vai ter que quitar esse débito. É isso aí que ele coloca. Vamos então ao momento da prece. O horário hoje está mais do que estourado. Então eu vou fazer a prece. Quando eu disser pausou, você pausa e mencione o nome de todas as pessoas queridas, tá? Que vocês desejam, tudo de bom, tudo de melhor, tá? E depois a fluidificação da água. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, vemos neste instante pedir para que possa cada irmãozinho, encarnado ou desencarnado, receber neste momento toda ajuda, toda luz, todo auxílio, todo amparo, toda cura, tudo aquilo que lhe for possível enviar para o seu progresso, a sua melhora, o seu desenvolvimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou. Soltou o pause, fluidificação da água. Você olhar, tá vendo aí na tela, Minutos de Espiritismo, vai no número 23, tem um estudo completo da fluidificação da água, tá ok? Então vamos lá. Colocou aqui. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, obrigado. E pedimos neste instante que possa esta água receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa vir a nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante, tudo aquilo de necessário. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui. É lógico que eu faço muito rápido isso, né? Mas nesse tempo você pausa para poder arrumar a mesa, né? Todo mundo colocar a mãozinha ali, né? E assim vai. Se eu for esperar esse tempo todo, o Evangelho lá vai ter 50 minutos. Tá ok? Então, vamos lá. Prece de encerramento. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao conhecimento, ao estudo, ao esclarecimento. Que possamos, diante dessas informações, colocar na prática tudo aquilo que foi aprendido, que possamos trabalhar os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio ao próximo, nos tornando assim verdadeiros instrumentos de Deus. Obrigado à presença dos anjos guardiães que deram aqui todo o sustento, todo o auxílio, todo o amparo. E que possamos estar na próxima semana aqui reunidos para mais um estudo, mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, se
Se você se desconcentrou com a prece por causa da gatinha, eu aconselho, volta um pouquinho e aí fecha os olhos, faz com os olhos fechados e acompanha, né? Mas você viu que até a gatinha quis participar da prece, né? Então, tá bom demais, tá certo? Estamos finalizando o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e encontro marcado semana que vem, tá ok? Tchau, tchau!